Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda parte da aula de núcleo, né? Então, nós vimos na primeira parte os dois primeiros constituintes do núcleo, que é, então, aqui, a gente viu a membrana, né? Aqui, a membrana nuclear, né? Antigamente chamada de carioteca, e estudamos a parte líquida, né? A cariolinfa ou nucleoplasma. E agora a gente chegou no terceiro item, o ponto máximo da nossa apresentação. Por quê? Porque é a parte mais importante, porque é o estudo do DNA, né? É, a composição do DNA, do que ele é feito, nós vamos estudar lá no terceiro ano, ok? Aqui, a função dessa aula é mostrar a importância do DNA e as definições. O que é um gene, o que é uma cromatina, o que é um cromossomo. Isso vai ser importantíssimo quando a gente falar da divisão da célula, ok? Então, vamos lá. Como já falamos, e vocês sabem, o DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico. Em português, a gente pode chamar ele de ADN, tá? É o nosso material genético. Então, observe essa figurinha em cima de mim, né? Veja o núcleo aqui, o núcleo, e o núcleo tem essas linhas, né? Essas linhas, esses barbantes aí, é o DNA, ok? O DNA, se eu fosse fazer uma fita, essa fita de barbante, né? Vamos pegar aqui o meu mouse. Ana, todo DNA é gene? Não. Existem porções específicas do DNA que são os genes. Então, eu vou pintar de amarelinho aqui, ó. Então, aqui pode ser um gene, aqui pode ser outro gene, aqui pode ser outro gene. Então, genes são porções do DNA, ok? O que esses genes vão fazer? Esses genes vão nos dar as características, ok? Por quê? Porque esses genes vão servir de molde para fazer RNA, e nós falamos isso lá em Química da Vida, e esse RNA vai fazer proteína. E é a proteína que nos dá a característica principalmente. Cor da pele, proteína, melanina. Tipo de cabelo, né? Forma do cabelo, proteína. Então, as características são dadas pelas proteínas. E as proteínas, para serem feitas, precisam do DNA. E que DNA? O gene, ok? Então, gene são porções do DNA responsáveis pelas características hereditárias. Ou seja, o gene é onde está a receita de como vamos ser, tá? Ou seja, eles vão formar proteína. Aí você vai falar assim, nossa, Ana, mas e o resto, né? E essas partes que não são genes? Essas partes que não são genes, os cientistas ainda estudam muito elas. Antigamente era chamado de DNA lixo, olha aqui só. Mas hoje já se sabe que essas partes que não são genes regulam, ou seja, controlam, né, bisbilhotam os genes, ok? Então são importantes. Então nem todo DNA é feito de gene, são feitos de partes reguladoras. Mas tudo bem. Aí você vai falar assim, nossa, Ana, mas e o que é a cromatina que você falou lá? Muito bem, presta atenção. O DNA, como se fosse a fio aqui, ele pode estar de várias formas no núcleo. Ele pode estar de uma forma mais enrolada, bem enrolada, que a gente fala de condensada, ou ele pode estar mais frouxo, mais leve, mais relax. Quando o DNA está mais relax, mais soltinho, eu chamo ele de cromatina. Quando o DNA está totalmente condensado, totalmente apertado, eu chamo ele de cromossomo. Simples assim. Nossa, Ana, então cromossomo é DNA? Sim. Cromatina é DNA? Sim. A diferença tá se esse DNA está condensado ou ele está relax, tá? Então, a cromatina é um DNA mais relax, só que para esse DNA enrolar e virar cromossomo, ele precisa estar associado a proteínas. Essas proteínas são chamadas de estonas. Estonas, olha lá.
Então, o que que acontece? Imagina que a minha caneta aqui é uma estona. Então, o DNA vai e se enrola na estona, ok? Aí depois tem mais estona, aí o DNA se enrola na estona. Então, esse DNA aqui, olha só, esse DNA aqui, ele vai se enrolando nessas bolinhas e ficando mais ou menos frouxo, que é a cromatina. Se esses DNAs que estão na cromatina vão se enrolando, vira cromossomo. Então, o cromossomo é uma molécula de DNA altamente condensada, ok? Vamos lá, vamos entender isso mais uma vez? Olha que interessante. Aqui nós temos o DNA, a dupla hélice, que seria o fio totalmente solto. Mas o DNA fica totalmente liso assim? Não, ele fica enrolado em algumas proteínas. Essas proteínas são chamadas de estonas. Esse enrolado do DNA com estonas, a gente chama de estruturas chamadas nucleossomos. Nucleossomos são essas estruturas enroladinhas. E aí, o que vai acontecendo? O DNA ele vai se enrolando. Vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando. Ou seja, vai condensando até virar o cromossomo. Então, nós temos DNA liso, se enrolando nas estonas, e aí ele se enrolando entre ele, até virar o cromossomo. Ai, meu Deus, pausa porque eu joguei minha caneta fora. Voltei com ela recuperada. Aqui são figurinhas para vocês estudarem isso, né? Olha essa aqui que eu gosto bastante, essa de baixo, ó. Tem o DNA se enrolando na proteína, ficando mais ou menos frouxo, que é a cromatina. E essa cromatina vai se enrolando nela própria, altamente condensado, e vira cromossomo. E aqui também a mesma figura. Só então um detalhe, tá? A cromatina, então, ele é um filamento de DNA associado às estonas. A gente fala que ela está presente na intérfase. O que é isso? A célula, nós vamos ver no próximo conteúdo, ela pode estar em dois momentos. Ou ela pode estar, entre aspas, parada. Parada, eu não gosto desse termo parada, que parece que ela não está fazendo nada, ok? Não. O que é parada? Não está se dividindo, ok? Então, quando ela não está se dividindo, a gente fala que essa célula está em intérfase, ou seja, entre fases. Que fase? De divisão. Ou essa célula vai estar se dividindo. Então, quando que o DNA vai estar mais frouxo? O DNA vai estar mais frouxo quando tiver na intérfase. Quando a célula vai começar a se dividir, o DNA, a cromatina vira cromossomo. Por que é importante que a cromatina vire cromossomo? É importante que o DNA esteja altamente condensado para ele não se perder na hora da divisão da célula. Ana, mas a cromatina ela é totalmente frouxa? Não. Existem alguns pontos da cromatina que são condensados, mais condensados. Esses pontos da cromatina que são mais condensados é chamado de heterocromatina, tá? Ou seja, é uma região condensada, que o DNA está mais juntinho. E a eucromatina é a região que o DNA está mais frouxo, filamento distendido. A gente fala que na heterocromatina os genes estão inativos. O que os genes estão inativos? Eles estão dormentes, eles não estão funcionando. O que são genes? As porções do DNA que vão produzir proteína. Já na eucromatina, os genes estão ativos, ou seja, esses genes podem produzir proteína. Então, vejam que a cromatina, por mais que ela seja um DNA descondensado, existem pontos específicos que vai ser condensado. Esses pontos específicos são chamados de heterocromatina. Vimos, então, né, que o DNA ele aparece numa célula na forma de cromatina, ou seja, um DNA razoavelmente descondensado, mais relax. E esse DNA relax, ele vai se condensando, vai se espiralando, virando cromossomo. Ana, quando que o DNA está na forma de cromatina e quando ele está na forma de cromossomo?
Então, uma célula, ela pode estar em dois momentos diferentes. Ou uma célula vai estar entre aspas, parada, que a gente chama de intérfase, ou seja, entre fases, ou a célula vai estar se dividindo, formando ou duas ou quatro células. Essas divisões a gente chama de mitose e meiose, tá? No final dessas videoaulas, a gente já vai dar uma pincelada em mitose e meiose, porque é o nosso próximo assunto, ok? Então, é importantíssimo que vocês entendam o que eu vou falar nesse slide, ok? Então, imagina que essa célula que eu desenhei aqui tem uma fita de DNA. Essa uma fita de DNA, né? Lembrando que é a dupla hélice lá. Ela está na forma de cromatina. Cromatina. Ou seja, está descondensado. Quando a célula é programada para se dividir, para gerar duas, né? A cromatina tem que virar cromossomo. Por quê? Para o DNA não se perder. É mais fácil ele estar condensado, tudo juntinho, do que ele solto, né? Que pode se perder. Mas, para a cromatina virar cromossomo, a primeira coisa que tem que acontecer é a célula aumentar sua quantidade de DNA, que a gente fala duplicar o seu DNA, duplicar a sua cromatina. Então, anotem aí, toda e qualquer célula, antes de se dividir, tem que duplicar o seu DNA. Ana, por que isso? Porque vamos supor que essa célula que eu fiz aqui, esse DNA, ó, tem uma fita. Se ele não se dividisse, se ele não se duplicasse, né? Vamos lá, ia ter metade aqui e metade aqui. Depois essa célula vai se dividir. Ia ter um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. O que ia acontecer? A quantidade de DNA ia sumir na célula. Porque se eu pego uma, divido por metade, metade por outra metade, a espécie ia desaparecer, conforme a gente ia multiplicando o número de células, né? Então, a duplicação do DNA permite que a quantidade de DNA na espécie seja constante, ok? Então, o que acontece? Então, nós temos esse filamento de DNA, e esse filamento de DNA é chamado de cromatina simples. Por quê? Porque é formado de uma fita de DNA, né? A dupla hélice. E ele vai se duplicar. Agora, eu tenho quantas fitas? Eu tenho duas. Percebam que existe um pontinho aqui que não se duplica. Ele fica grudado. Por quê? Para as fitas não se perderem, ok? Então, a gente fala que nós temos um filamento de cromatina duplicado, porque eu tenho dois DNAs aqui. E aí, essa cromatina, ela vai se espiralar, ela vai se condensar e virar um cromossomo duplicado. Então, o cromossomo duplicado é o DNA mais enxuto, né? Mais condensado, mais espiralado. Por que ele chama duplicado? Porque ele tem duas fitas de DNA. Essa parte central aqui, nesse caso central, em que não tem a duplicação, que as fitas estão grudadas, é chamado de centrômero. E é super importante esse nomezinho aqui, ok? Vamos lá, então. Ficou ainda confuso? Agora é hora de tirar a sua dúvida. Para você ter uma ideia, cada célula humana nossa tem 46 fitas de DNA, sim? Eu vou fazer aqui com uma fita só, vou apagar para fazer menor. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma célula, o núcleo e uma fita, tá? Uma fita de DNA chamada cromatina. Essa célula vai começar a se dividir, né? A originar duas. Antes dela fazer isso, ela tem que fazer o quê? Duplicar o seu DNA. Então, vamos lá. Como que ela duplica o seu DNA? Vou fazer aqui, ó. Vou fazer a célula de preto.
O núcleo eu vou fazer bem grande. Então, eu tinha uma fita, estou com duas. Então, eu tenho duas fitas de DNA. Na forma de cromatina ainda. E aí, agora, essa cromatina tem que o quê? Se espiralar. Então, vou fazer aqui de azul. Eu já não vou fazer mais a membrana do núcleo, tá? Então, nós temos o quê? Nós temos um cromossomo. Por que cromossomo? Porque já está espiralado. Com duas fitas de DNA. Uma aqui, outra aqui. Cada fita de DNA é chamada de cromátide, tá? Então, cromátide é cada fita, ó, uma fita aqui, outra fita aqui. E aí, essa fita, lembrando que no meio aqui, vou fazer de vermelho, que não se duplicou, é chamado de centrômero, ok? Centrômero. E agora, essa célula, vou voltar a fazer de vermelhinho aqui, ela vai separar o seu DNA, as fitas se separam. Vem uma fita para cá e outra fita para cá. E aí a célula vai se dividir. Vou fazer aqui, ó, esse cromossomo vai virar cromatina. E aqui vai acontecer desse lado aqui, ó, vamos pôr lado A e lado B, vai acontecer a mesma coisa. Então, eu vou ter duas células. Percebam que a quantidade de DNA no final, ó, eu tenho uma fita. E no início, uma fita. Então, essa duplicação do DNA garante que as suas células filhas tenham a mesma quantidade de DNA da célula mãe, ok? Isso é muito importante. Ana, qual que é a diferença de cromossomo simples para cromossomo duplicado? Essa aqui que eu vou fazer de círculo, nós temos um cromossomo simples. O que é isso? O cromossomo com uma fita de DNA. Aqui, cromossomo duplicado. Eu tenho um cromossomo duplicado, mas esse cromossomo tem duas fitas de DNA. Então, percebam que cromossomo é a estrutura. A estrutura pode ser composta de uma fita de DNA, eu chamo de cromossomo simples, ou duas fitas de DNA, cromossomo duplicado. Como a aula já está ficando grande, então eu vou parando por aqui e a gente volta na terceira videoaula falando das partes da estrutura do cromossomo. Até lá!